Olá, meus amores, como vocês estão? Hoje eu vou fazer algo que eu acredito nunca ter feito aqui no canal. Chama-se tag. Nossa, gente, se vocês soubessem de que época eu sou do YouTube, vocês entenderiam que o conceito de tag para mim não é novo. A percepção que eu tenho é que esse, essa ideia da tag acabou por um tempo e agora está retornando. Eu tenho visto mais booktubers fazendo tags e isso é muito legal, gente. Porque na verdade as tags sempre tiveram esse propósito de ser um lugar onde nós conversamos sobre os nossos gostos, né? Sobre como nós lemos. De certa maneira, é isso. Tanto que eu vou compartilhar esse, esse vídeo com o título de Como Eu Leio. Apesar de que a tag não tem esse título, mas eu vou traduzir dessa forma, tá? Eu peguei essa tag no canal da Alana Stell, e para quem quiser ir direto no canal dela, é @Elena Stell, ALANA STLLE 2076. Eu sou uma fanzoca, eu adoro os vídeos da Alana, eu acompanho a Alana, eu acho que é a Alana, há já há algum tempo, desde o ano passado, eu acho. Peguei algumas dicas excelentes com ela. E recentemente ela fez, acho que foi o último vídeo que ela fez dessa tag. E aí eu saía traduzindo assim do meu jeito, de qualquer jeito, inclusive, gente. Então nem me comprometo com excelência aqui na tradução, mas mais no sentido de fazer uma versão do que uma tradução perfeita. São 9 questões e cada uma tem a ver com como você lê, o que você quer tirar de um livro, por que você lê, né? É bem interessante. Eu acho que é uma tag que dá a oportunidade de realmente desenvolver esse assunto. Então, hoje nós estamos aqui para uma grande conversa sobre leitura. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no Flores de Leitura. Antes de entrarmos na tag, eu quero também mostrar a vocês 3 livros novos que eu comprei. Sim, gente, eu acabei de comer pão. Se meu dente estiver sujo, não me julguem. Ou me julguem. Eu não me importo muito. Enfim, eu estou comprando muitos livros nesse período, agora no início do ano, mas eu me permito isso. Primeiro, porque os livros não foram caros, e segundo, porque ano passado eu comprei poucos livros. Enfim, já me justifiquei. Briefly Perfectly Human, da Elua Arthur. Esse livro, gente, é algo sensacional. É uma edição em inglês, capa dura, que eu comprei por R$ 27, eu nem acreditei. Eu peguei a dica desse livro no canal da Dr. Shantay. Gente, eu vou deixar também o link da Dr. Shantay aqui abaixo. Ela fala sobre mulheres, tem conversas com mulheres, muito parecido com o que eu faço lá no meu canal de astróloga. Então eu fiquei simplesmente apaixonada por ela, tá? É uma mulher assim lindíssima, com ideias maravilhosas e um conteúdo incrível de ajuda ao feminino. Então, quando ela indicou esse livro, quando ela falou desse livro, eu imediatamente fui olhar na Amazon e, por um milagre, estava R$ 27, eu não acreditei. É a história da Alua, que é essa mulher linda aqui também, gente, vou te falar, tanta mulher linda, meu Deus. Que é uma doula da morte, ou uma death doula. É uma pessoa que cuida da saúde, que acompanha as pessoas no último estágio de vida. Então, quem está morrendo. Gente, é fascinante. Inclusive, o subtítulo é fascinante. Making an Authentic Life by Getting Real About the End. Ou seja, criando uma vida autêntica ao falar diretamente, ao expor, ao expressar o assunto do fim, da morte. Então, assim, eu, como uma grande interessada em astrologia, uma astróloga, obviamente, esse livro me falou imediatamente da casa 8 astrológica e eu precisava ler. Então, está aqui. Outro que eu comprei também, que já estava na minha lista, chama-se Seja como a Água, a filosofia de vida e os ensinamentos de Bruce Lee. Foi escrito pela filha dele, tá? E esse aqui eu comprei na livraria, fiquei assim muito interessada, não ia comprar nada, li, fiquei a tarde inteira na livraria, li vários livros, assim, li inícios de vários livros e acabei decidindo por esse aqui, chamado No Corpo de uma Mulher, da Melissa Fables.
Girlhood. Então, ela vai falar sobre os anos da pré-adolescência e da adolescência e das dificuldades e também das transformações que que representa essa fase na vida de uma mulher. Então, eu fiquei muito interessada, ok? Dito isso, vamos à tag. Já tem gente querendo me matar aí, né? O assunto não é esse, Mariana. Tá demorando muito. Então, a primeira pergunta da tag é: o que você pretende obter nas suas leituras? E o que fica com você após as leituras? Então, gente, o que eu pretendo obter com as minhas leituras? Será que a gente pode ficar confuso para responder essa pergunta? Porque eu não sei, gente. Eu acho que desde que eu comecei a ler lá com os meus 9 anos, assim, quando eu comecei a ler livros mais maduros, com 10, 11, 12 anos, os livros foram um refúgio para mim de uma realidade difícil de sustentar. Eu lembro que eu comecei a ler assim de uma forma mais obcecada, eu diria, quando o meu tio-avô faleceu, meu tio Jorge. Eu tinha 11 anos e para mim foi muito difícil porque eu tinha muito contato com ele. Ele foi meu avô, porque os meus avós biológicos não foram meus avós de verdade. Ele foi o avô que eu conheci, então foi muito difícil. E eu estava passando por um processo de bullying fortíssimo na escola. Então foi assim, fase difícil. Os livros foram para mim um amparo. Um amparo que eu não encontrava nos meus pais, que eu não encontrava na família. E é isso, não dá, a família não consegue sustentar tudo. Por isso que tem que ter todo um aparato na sociedade para amparar o adolescente, o pré-adolescente, ok? E os livros foram, a princípio, esse lugar. Então, eu acho que o que eu pretendo obter ainda hoje, com 35 anos, é uma espécie de refúgio de um mundo em que muitas vezes eu acho que está um caos, está uma bagunça. E se eu não tiver os livros para tentar me colocar centralizada de novo, a sensação que eu tenho é que eu vou pirar. Segundo, eu acho que é uma voracidade por conhecimento, por sabedoria. Mas é uma sabedoria que não é necessariamente aquela científica, aquela teórica. Apesar de eu ler muitos livros de não ficção, a literatura é uma paixão para mim. Então, assim, eu acredito que existe um conhecimento na literatura, existe um conhecimento em histórias que você não consegue ter quando alguém está tentando te ensinar alguma coisa só no didático. Você aprende a viver como uma outra pessoa em uma outra época. Isso basicamente abre a tua cabeça. Então, eu acho que essas seriam duas razões importantes. Os livros são, para mim, um lugar onde eu encontro talvez uma centralidade, eu calo as vozes externas, e os livros são também parte dessa difícil de colocar em palavras, mas essa necessidade de aprender, de saber, que eu sempre tive, né? E o que fica com você após a leitura? Gente, o que fica comigo? Essa é uma pergunta difícil, né? É, eu acho que o que fica comigo depois que eu termino um livro é como eu me senti. É o que eu senti enquanto eu li aquele livro. Até livros teóricos, assim, até livros, por exemplo, estou me formando, estou fazendo uma formação em psicanálise. Quando eu leio livros de psicanálise, como eu me senti, putz, é aquilo, caraca, eu tô lendo aqui esse negócio da neurose, é exatamente como eu me sinto, é exatamente como eu percebo. Ou então, cara, eu nunca tinha pensado nisso, olha, eu fico com essa sensação do contato, da relação que se estabeleceu entre a Marina e o livro. Seja um livro de ficção ou seja um livro de não ficção. É isso, gente. Eu vou deixar dessa maneira aí, porque senão eu vou ficar aqui até amanhã só na primeira pergunta. O que é ler com atenção? Eita, essa pergunta é uma pergunta capciosa, polêmica. Olha, para mim, ler com atenção é você de fato parar para ler, né? É você se entregar para a obra. Porque muitas vezes a gente está lendo, mas vou dar um exemplo. Às vezes você não concorda com o autor.
Você não concorda com aquele escritor? Ah, ele é de uma ideologia que eu não concordo. Enfim, eu não gosto. Ah, fiquei sabendo uma coisa horrível sobre a vida dessa pessoa que eu tô lendo o livro aqui. Sabe? Ou então você tá muito presa na tua vida, pensando em você, nas tuas coisas. Você vai ler, mas você vai ler com total atenção? Não sei, gente. Então, eu acho que, tanto que eu vou dizer para vocês uma coisa, eu não costumo ler doente. Quando eu tô doente de verdade, eu não gosto de ler. Estou me sentindo mal, né? Eu posso até estar doente, mas se eu estiver me sentindo muito mal, eu não leio. Porque eu não vou prestar atenção, gente. Não vou, não vou. O livro não é um refúgio para mim do meu corpo, não adianta. Ok? Então, eu acho que ler com atenção significa esse dar-se para a obra, se entregar. Isso na vida prática é eu ler o livro, eu parar de conversar, parar de interagir, parar de mexer no celular, trazer uma caneta para a conversa, né? Porque, de certa maneira, para mim, toda leitura é um diálogo. Eu estou ativamente, e isso não é trabalho para mim. Tá? Eu já trabalhei lendo livros, tendo que fazer relatório sobre livro, é, e seja por trabalho ou não trabalho, eu sempre leio com essa entrega e com essa atividade. Eu quero dialogar com o que está sendo dito, com o que está acontecendo na história. É isso. Então, para mim, ler com atenção é essa disponibilidade, é o compromisso, é uma entrega. Terceira questão é o que te interessa na opinião de outra pessoa sobre um livro. Ai, gente, eu acho que é curiosidade, né? Eu quero saber se a pessoa viu a mesma coisa que eu, se ela sentiu o mesmo que eu. Eu vou ficar revoltada se a pessoa meteu o pau no livro que eu gosto, mas essa revolta não é contra a pessoa. Né? É aquela coisa do que eu acho que pode iniciar um grande debate, uma grande conversa. Tem livros que eu sou meu bebê. Se você falar mal, a gente vai ter que conversar sobre isso, a gente vai ter que dialogar. Eu não vou fazer ai, eu não importo que falem mal do meu livro preferido. Putz, eu vou querer ter uma conversa, mas nunca num sentido de brigar, né? No sentido de, vamos brigar aqui, eu pegar minha luva de boxe. Não, mas eu acho muito legal você poder saber o que o outro pensa. Até pra, sei lá, gente, não sei, eu gosto de um atrito, sabe? Eu sou uma pessoa que eu gosto de um atrito, eu gosto de movimento, eu gosto de, sabe, de eletricidade. Então, eu acho que até quando alguém discorda, ai, que bom, vamos debater, vamos conversar, sabe? Então, eu acho que essa curiosidade por saber como que o mundo do outro encontrou com o livro versus como o meu mundo encontra com aquele livro. E é aí que você vê que todos nós somos seres profundamente individuais, né? Não tem jeito. Como você fala sobre livros com outras pessoas? O que você quer que eles saibam sobre um livro? Vocês veem meu canal aqui, quem acompanha meu canal sabe. O que eu falo sobre livros com outras pessoas? Tudo que eu senti, as minhas percepções. E quanto mais velha eu fiquei na minha vida, menos eu me preocupo se eu tô certa, se eu tô errada, se o autor queria que eu entendesse assim ou não, se o crítico blá 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 concorda comigo ou não. Quando eu era mais jovem, eu tinha uma neurose absoluta com isso. Eu tinha um canal aqui no YouTube e eu tinha medo de falar alguma besteira, de, sabe, de virem me corrigir. Olha, isso que você viu nesse livro não tem nada a ver com o que o Harold Bloom, o Northrop Frye, o Mortimer Adler, o sei lá quem falou. Graças a Deus a gente amadurece. Então eu hoje não me importo a mínima. O que eu quero que você saiba sobre os livros que eu gosto, com os livros que eu li, é o que eu senti, o que eu pensei, o que esse livro me fez refletir sobre mim, sobre a vida, sobre as pessoas, sobre as coisas. Eu tenho uma aproximação muito filosófica para ler. Eu quero pensar sobre o que eu estou lendo. Não é só para ler. Né? Até livros de romance, romance erótico que eu já li na minha vida, eu parei para pensar. Sabe? Eu gosto disso. O que você quer que eles saibam sobre o livro? Eu quero que as pessoas saibam o que eu senti, mas eu quero também que elas entendam o tema. Os temas que eu percebi na obra, ok? Quinta questão, você resenha. Olha, eu não estou entendendo a minha letra. Peraí, gente. Você resenha. Eita ferro. Você resenha e lê de forma pública ou privada? Estou no meu canal aqui, né, gente? É público. Ai, tá. Sexto, você usa um modo
um método de classificação? Se sim, por quê? Não, gente, eu não costumo usar. De vez em quando eu coloco 5 estrelas aqui no canal quando eu lembro de fazer isso. Mas eu confesso que no meu íntimo eu não faço. Não tenho esse hábito de, esse livro é 5 estrelas. Eu não tenho esse hábito, ok? Às vezes eu lembro de fazer isso aqui porque as pessoas gostam disso, é algo que ajuda realmente os outros a entenderem o quanto você gostou de um livro, ou quanto você avaliou positivamente um livro. Mas eu, no meu íntimo, isso não é uma questão para mim. Você se pergunta se gostou de um livro, gostar de um livro é relevante para você? Ai, esse assunto é polêmico, gente. Por quê? Quanto mais tempo eu tenho de leitora na minha vida, quanto mais eu vou progredindo como leitora, menos eu me preocupo se eu gostei de um livro. Isso é estranho. Porque, na verdade, no final do dia, é claro que eu sei quando eu gostei, eu amei um livro, meu Deus, eu amo esse livro, eu vou falar isso. Mas tem livros que não necessariamente eu amei. A experiência de leitura foi aquela em que eu me perdi na obra, mas eu reconheço absolutamente a qualidade daquele livro. E isso, eu não sei se é um ranço, assim, sabe? É um lastro de uma pessoa que trabalhou com livros, que estudou livros, entende? Porque você aprende a ler um livro não só para gostar ou não gostar dele. Eu já tirei informações e reflexões profundas aqui de livros que não necessariamente foram super prazerosos de ler. Eu vou dar um exemplo para vocês do livro da Hilda Hilst, Tu Não Te Moves de Ti. Este livro é um desconforto constante. Ele não é um livro gostoso de ler para mim, tá? Não foi gostoso de ler. Mas cada frase que eu refletia, que me colocava de cabeça para baixo, eu falava, cara, que verdade. Sabe, meu Deus, tá explodindo a minha cabeça. Então, isso que eu tô trazendo para vocês aqui não é pautado por gostar ou não gostar. Ou talvez isso seja gostar, não sei. É que tem diferença entre um livro que você lê e você fala, ai, meu Deus, eu amei esse livro. Tipo, Clarice Lispector, Perto do Coração Selvagem. Eu estava em paixão, eu estava em estado de coração acelerado por esse livro. É completamente diferente de um livro que não me causa isso. Mas eu não diria que o outro não é bom por causa disso. Então, esse lance de eu preciso gostar, não preciso gostar se o livro me ensinar alguma coisa, me fizer refletir alguma coisa. Então, não é relevante para mim, não é tão relevante para mim. Oitava questão: o que você procura em outras pessoas que resenham livros? É, resenhas, resumos, análises. Eu sou uma pessoa de análise e eu sou uma pessoa de opinião. Eu quero saber o que a pessoa sentiu quando leu o livro. Eu gosto também de booktubers que fazem resenhas assim mais narrativas, que descrevem, que narram a história. Gosto, né? Mas eu gosto mais ainda quando eu consigo sentir a temperatura da pessoa quando ela fala daquele livro, as percepções pessoais dela, né? Como que aquele livro impactou ela. Eu acho que isso para mim é talvez mais importante do que saber o enredo. Honestamente, eu vou ler o livro, mas eu sei que tem pessoas que são diferentes. Elas querem saber a história inteira para saber se vale a pena. Eu não sou assim. Então, o que eu realmente gosto muito é quando eu encontro booktubers que estão dando a sua opinião, às vezes até assim de uma maneira bastante direta, é, mas que tem emoção, que tem interação, ok? Espero poder ter me explicado. Então, análises. Poderia dizer que aqui, nas opções que me foram dadas, eu prefiro análise de uma obra do que necessariamente um resumo ou uma resenha, tá? A gente chama de resenha, mas tecnicamente o que a gente faz aqui, o que eu faço, pelo menos, não é uma resenha, tá? Eu falo tudo o que eu senti, eu falo os temas que eu percebi, e é isso. Raramente eu fico trazendo para vocês todas as situações que acontecem no livro. E a última pergunta é: a quem você recorre para esses conteúdos sobre livros? Bom, claro que eu vejo vídeos aqui no YouTube. Até gostaria de fazer um vídeo falando para vocês de todos os booktubers que eu gosto, mas eu tenho medo de esquecer alguém e depois me sentir uma bosta, né? Uma merda. Gosto também de pegar dicas de livros com outros livros. Então, basicamente, eu vou dar um exemplo aqui. Eu
tô lendo um livro e a pessoa cita outro livro. E aí eu já imediatamente vou lá, coloco na minha lista esse outro livro. Isso aconteceu muito comigo quando há anos atrás eu li Mulheres que Correm com os Lobos, da psicóloga Clarissa Pinkola-Estés, e eu li a bibliografia, eu anotei a bibliografia inteira, e eu quero ler todos os livros. Eu já li vários livros que ela indica na bibliografia. Até porque eu sou uma estudiosa da mente, da psicologia feminina. Então foi fundamental para mim encontrar Marie-Louise von Franz, Amster Harding, nomes da psicanálise, ok? Da psicologia profunda e da psicanálise. Então, o que eu diria para vocês? Que eu gosto quando livros indicam livros. Mas também quando uma pessoa está conversando comigo e ela me indica livro. Então, a quem eu recorro? Recorro, obviamente, a possíveis reviews no YouTube, recorro a livros que me indiquem outros livros, mas confesso que eu não sou de. Essas listas de livros é raro. Eu estou até lendo uma agora, mas é muito raro fazer listas. Eu não sou uma pessoa de listas na minha vida. Isso, gente. Se você gostou, eu não vou marcar ninguém, porque eu não quero que ninguém se sinta obrigada a fazer essa tag. Mas se você gostou da tag, faça também, porque eu acho que isso aqui é legal demais, gente. Inspira uma conversa muito divertida entre leitores, ok? Um beijo, a gente se vê no próximo vídeo.